Olá, meu nome é professor Michio Kaku. Quando a casa está em chamas, o instinto mais básico, primitivo e inegável de qualquer animal submetido à pressão do pânico é procurar imediatamente a porta de saída. Nós, como espécie, não somos diferentes. Diante do colapso ecológico iminente, da instabilidade termodinâmica do nosso clima, da ameaça constante de uma hecatombe nuclear e da fragilidade asfixiante dos nossos sistemas globais interconectados, o nosso cérebro coletivo começou a procurar desesperadamente por uma válvula de escape. E quando olhamos para os lados e percebemos que não há mais continentes intocados para colonizar neste globo azul, nós olhamos para cima. Olhamos para o abismo escuro do céu noturno e, alimentados por décadas de ficção científica brilhante e promessas sedutoras de bilionários da tecnologia, nós nos convencemos de uma ilusão reconfortante e perigosa. Convencemo-nos de que o plano de contingência para o apocalipse terrestre já está em andamento. Nós abraçamos o mito da Arca de Noé interplanetária. Acredita-se firmemente nas mesas de bar, nos fóruns de internet e nos conselhos de administração das empresas aeroespaciais que, se estragarmos o nosso planeta além do ponto de reparo, nós simplesmente entraremos em foguetes reluzentes, deixaremos a Terra arder no retrovisor e recomeçaremos a glória da civilização humana nas areias vermelhas de Marte ou nas luas geladas de Júpiter. Essa é a narrativa de que a humanidade é uma espécie destinada a ser multiplanetária. Uma narrativa tão profundamente enraizada na nossa cultura moderna que questioná-la soa como pessimismo amargo ou falta de visão tecnológica. Mas eu estou aqui hoje, não como um sonhador, mas como um físico preso às leis inquebráveis da termodinâmica, da biologia e da gravidade, para lhe dizer que essa narrativa não é apenas um exagero otimista. Ela é uma fraude intelectual completa. É uma falácia baseada na maior arrogância que a nossa espécie já produziu. A fuga em massa da Terra é matematicamente, biologicamente e fisicamente impossível. Para entendermos a magnitude desse erro cognitivo, precisamos primeiro dissecar a falsa analogia histórica que sustenta esse delírio. Os entusiastas da colonização espacial adoram comparar os astronautas do futuro aos grandes navegadores do século XVI. Eles dizem que cruzar o vácuo do espaço em direção a Marte é exatamente o mesmo que Cristóvão Colombo ou Fernão de Magalhães cruzando o Oceano Atlântico em caravelas de madeira para descobrir o Novo Mundo. É uma comparação romântica, poética, inspiradora e catastroficamente errada. Quando os navegadores europeus se lançavam ao mar desconhecido, eles enfrentavam tempestades brutais, escorbuto, fome e o terror do isolamento. Mas, e este é o detalhe que a arrogância tecnológica ignora propositalmente, eles ainda estavam respirando o exato mesmo oxigênio que respiravam em Portugal ou na Espanha. Eles ainda estavam submetidos à exata mesma força gravitacional de um G, que mantinha os seus ossos densos e os seus corações batendo no ritmo correto. Se a comida acabasse, eles podiam jogar uma rede na água e puxar peixes. Se a água doce acabasse, eles podiam coletar a chuva. Se o casco do navio rachasse, eles podiam cortar madeira na próxima ilha e consertá-lo. O oceano da Terra era formidável e letal, mas era um oceano que pertencia ao mesmo sistema de suporte à vida que gerou os marinheiros. A biosfera estava lá, abraçando-os, fornecendo a química base para a sobrevivência animal. O espaço sideral, por outro lado, não é um oceano mais largo. O espaço não tem oxigênio para os seus pulmões. Não tem água para as suas células. Não tem madeira, não tem chuva e não tem peixes. O vácuo cósmico é o estado de ausência absoluta, um ambiente que foi ativamente projetado pelas leis da física para assassinar a biologia complexa em questão de segundos. A Terra não é apenas uma plataforma de rocha sobre a qual nós construímos as nossas casas. A Terra é o nosso exoesqueleto. Ela é o nosso pulmão externo, o nosso escudo magnético, a nossa incubadora termodinâmica perfeita. O planeta e os nossos corpos não são duas entidades separadas. Nós somos uma extensão úmida e consciente da geologia terrestre.
Tentar separar o ser humano da Terra é como tentar separar uma árvore das suas raízes e esperar que ela floresça no fundo do oceano. A arrogância do foguete baseia-se na ideia infantil de que a tecnologia de propulsão pode superar a dependência biológica. Nós olhamos para os gigantescos cilindros de aço e fibra de carbono, expelindo milhares de toneladas de chamas superaquecidas e rasgando a atmosfera, e sentimos um orgulho inebriante. Sentimos que dominamos a natureza. Mas o que um foguete realmente é, do ponto de vista da física crua, é um monumento ao nosso próprio desespero e à tirania das leis de Newton. Para enviar uma fração minúscula de carga útil para fora do poço gravitacional da Terra, nós precisamos vaporizar piscinas olímpicas de combustível altamente volátil numa explosão controlada contínua. Existe uma lei na física aeroespacial chamada Equação do Foguete de Tsiolkovsky, e ela é um ditador cruel e implacável. A equação diz que para carregar mais peso para o espaço, você precisa de mais combustível. Mas combustível tem peso. Então, para carregar o combustível extra que você acabou de adicionar, você precisa de ainda mais combustível, num ciclo exponencial de ineficiência grotesca. 85 a 90% do peso de um foguete orbital moderno é apenas o combustível necessário para mover a própria estrutura de metal e o resto do combustível, deixando uma margem patética de espaço para os astronautas, para a água, para a comida e para os sistemas de suporte vital. Mandar meia dúzia de humanos altamente treinados para uma órbita baixa é um milagre da engenharia que custa bilhões de dólares e consome uma quantidade obscena de energia concentrada. Agora, tente extrapolar essa matemática brutal para o conceito de uma Arca de Noé. A ideia de que, quando os oceanos ferverem e os ecossistemas colapsarem, nós conseguiremos construir e lançar milhares de foguetes colossais, embarcando centenas de milhares ou milhões de pessoas normais, com os seus pertences, estoques de comida, maquinário agrícola e suprimentos de oxigênio para anos, é um delírio que ofende a aritmética mais básica. Nós não temos a energia, não temos os materiais e não temos a economia termodinâmica para realizar uma evacuação em massa, mesmo que o destino fosse um paraíso tropical. E, tragicamente, o destino que a nossa tecnologia almeja não é um paraíso. É um cadáver planetário flutuando no escuro. O mito de fugir da Terra serve a um propósito psicológico muito sombrio. Ele atua como um anestésico moral. Quando você acredita que existe um plano B, quando você aceita a premissa de que Marte nos espera como uma lousa em branco, você subconscientemente se absolve da responsabilidade esmagadora de consertar o plano A. A ilusão da fuga interplanetária dá aos políticos, às corporações poluidoras e à sociedade em geral uma permissão silenciosa para continuar a devorar a biosfera terrestre. Afinal, por que fazer o sacrifício monumental e financeiramente doloroso de abandonar os combustíveis fósseis, reformar o capitalismo global e curar os ecossistemas, se a tecnologia dos deuses nos construirá uma nova casa amanhã? É incrivelmente mais fácil, mais vendável e mais emocionante para a mente do primata humano focar a sua esperança num projeto de ficção científica brilhante e distante, onde heróis conquistam o cosmos, do que enfrentar o trabalho sujo, burocrático e sem glamour de limpar a nossa própria lixeira planetária. A promessa de Marte é o canto da sereia do século XXI, desviando os nossos olhos e os nossos recursos da única nave espacial que realmente importa e que já possui um sistema de suporte à vida operando com perfeição há bilhões de anos, a própria Terra. E se a equação do foguete já torna a viagem um pesadelo logístico e econômico intransponível para as massas, o verdadeiro terror cósmico revela-se quando percebemos o que nos aguarda assim que as portas de metal se fecharem no vácuo e a proteção invisível da nossa Mãe Terra for deixada para trás. O espaço não é uma estrada vazia a ser percorrida. É um forno radioativo projetado para estilhaçar o código-fonte da vida. Nós vamos agora abandonar a segurança ilusória do foguete e mergulhar direto em algo desconcertante.
a prisão radioativa que condena os nossos corpos antes mesmo de chegarmos a qualquer destino interplanetário. Quando a porta da escotilha se fecha e o foguete finalmente rompe a fina camada azul da nossa atmosfera, a cultura pop e os filmes de Hollywood condicionaram o seu cérebro a acreditar numa mentira formidável e tranquilizadora. Nós somos ensinados a visualizar o espaço sideral como um oceano negro, pacífico, silencioso e perfeitamente vazio. Um vácuo imaculado onde a única preocupação do astronauta é não ficar sem oxigênio e flutuar poeticamente na ausência de peso. Mas a astrofísica nos mostra que o espaço, longe de ser um nada sereno, é o ambiente mais letal, hostil e ruidosamente violento de todo o universo conhecido. O espaço não é um oceano vazio. Ele é um forno de micro-ondas em potência máxima e uma galeria de tiro cruzado de artilharia pesada subatômica. Nós, habitantes da superfície da Terra, sofremos de um viés de sobrevivência tão profundo que sequer percebemos o milagre geológico que nos permite caminhar sob o sol todos os dias. A razão pela qual você não sente a sua pele borbulhar, o seu DNA derreter e os seus órgãos falharem em questão de semanas é porque o nosso planeta não é apenas um pedaço de rocha. Ele é uma nave espacial blindada por um campo de força de proporções épicas. No centro exato da Terra, a milhares de quilômetros abaixo dos nossos pés, existe um núcleo de ferro e níquel líquido, fervendo e girando furiosamente num efeito de dínamo. Esse oceano de metal derretido gera a magnetosfera, uma bolha magnética colossal e invisível que se estende por dezenas de milhares de quilômetros no espaço. É essa bolha que atua como o nosso escudo defletor. Ela intercepta, desvia e absorve a fúria radioativa incessante que tenta nos assassinar a cada segundo. Quando os visionários da tecnologia falam em enviar frotas de naves tripuladas para Marte, eles convenientemente minimizam o fato aterrorizante de que a jornada exige abandonar essa bolha magnética protetora. Assim que a sua nave cruzar os limites dos cinturões de Van Allen, você estará nu perante o cosmos, entrando numa zona de fogo livre, da qual a biologia humana não tem absolutamente nenhuma defesa evolutiva. O primeiro monstro que tentará matá-lo nessa jornada não está escondido numa galáxia distante. Ele é a estrela que nos dá a vida. O nosso Sol é um reator nuclear de fusão caótico e imprevisível. Regularmente, a sua superfície contorce-se, torcendo as linhas de campo magnético até que elas se rompam com a força de bilhões de bombas atômicas, lançando o que chamamos de ejeções de massa coronal e eventos de partículas solares. É uma tempestade de prótons altamente energéticos atirados no vácuo a uma fração substancial da velocidade da luz. Aqui na Terra, a magnetosfera absorve esse impacto, criando as belas auroras boreais nos polos. No espaço profundo, dentro de uma nave com paredes de alumínio a caminho de Marte, ser atingido por uma tempestade solar severa é uma sentença de morte rápida e brutal. A radiação atravessaria o casco metálico como se ele não existisse, bombardeando a tripulação com doses letais em questão de horas. O corpo humano responderia com a síndrome de radiação aguda, náuseas violentas, falência da medula óssea, hemorragias internas incontroláveis e o colapso do sistema imunológico. Os astronautas sangrariam até a morte a milhões de quilômetros de qualquer hospital, sem que a Terra pudesse fazer absolutamente nada para ajudar. E o problema terrível das tempestades solares é a sua imprevisibilidade. Nós podemos prever a meteorologia na Terra porque temos satélites mapeando a atmosfera globalmente, mas não conseguimos prever com precisão absoluta quando uma erupção solar letal vai acontecer no lado do Sol, que está voltado para nós. Viajar para Marte é o equivalente cósmico de jogar roleta russa com um lança-chamas, torcendo para que a arma emperre durante os 7 meses de trânsito ininterrupto. Mas, se por um milagre de probabilidade a sua nave conseguir evitar a fúria das tempestades solares durante toda a viagem, o verdadeiro pesadelo existencial ainda o aguarda no silêncio da cabine. Existe uma segunda forma de radiação no espaço profundo, muito mais insidiosa,
constante e destrutiva, chamada de raios cósmicos galácticos, ou GCRs. Ao contrário da radiação solar, que é composta principalmente por prótons mais leves, os raios cósmicos galácticos são o lixo atômico de estrelas mortas. Quando uma estrela supermassiva explode numa supernova no outro lado da Via Láctea, a força inimaginável da explosão arranca os elétrons dos átomos e atira os núcleos pesados, como átomos de ferro, silício e carbono, através do espaço interestelar a uma velocidade muito próxima à da luz. Essas não são apenas partículas de energia, são núcleos atômicos inteiros, íons pesados e densos, viajando como balas de canhão subatômicas, cegas e invisíveis. O espaço profundo está completamente saturado com eles. Não há como se esconder. E quando um raio cósmico galáctico de ferro atinge a parede da sua espaçonave, o alumínio não o detém. Quando ele atinge o corpo humano, a biologia sofre um impacto que a nossa evolução nunca, em 4 bilhões de anos, precisou enfrentar. Para o seu DNA, a hélice delicada e complexa que guarda o código-fonte de quem você é, o impacto de um íon pesado relativístico é uma catástrofe estrutural. A radiação terrestre natural, como os raios-X, normalmente causa danos de fita simples no DNA, que os mecanismos de reparo das nossas células conseguem consertar. Mas o GCR é tão massivo e carrega tanta energia cinética que ele simplesmente estilhaça as duas fitas da dupla hélice ao mesmo tempo, criando danos aglomerados e quebras severas que as proteínas de reparo da célula não conseguem colar novamente. A informação genética é irremediavelmente apagada, corrompida ou mutilada. As suas células tentarão consertar o dano, mas unirão as pontas erradas, gerando mutações grotescas. O resultado matemático de ser banhado nesse chuveiro invisível de partículas por meses a fio é a morte celular em massa, ou o crescimento desenfreado de cânceres agressivos espalhados por todo o corpo. Você não sente a dor no momento do impacto, mas o seu corpo está sendo literalmente triturado a nível molecular, decaindo lentamente numa falha orgânica sistêmica. E o pavor da radiação cósmica não termina na destruição do corpo. Ele penetra diretamente na mente, na essência da consciência e da sanidade do astronauta. A neurologia moderna fez testes irradiando ratos de laboratório com íons pesados, simulando o ambiente do espaço profundo, e os resultados são de gelar o sangue. O cérebro humano, essa rede intrincada de bilhões de neurônios, é um tecido altamente sensível. Quando os raios cósmicos galácticos perfuram o crânio e atravessam o tecido cerebral, eles deixam um rastro de ionização que destrói as conexões sinápticas como um raio queimando as folhas de uma árvore. Os estudos mostram que a exposição prolongada a esse tipo de radiação causa degeneração neurológica brutal e irreversível. Estamos falando de déficits cognitivos severos, perda de memória, diminuição drástica da capacidade de resolver problemas e, o mais aterrorizante de tudo, níveis extremos de ansiedade crônica e depressão, induzidos pela própria quebra física das estruturas cerebrais. Os corajosos pioneiros que embarcarem numa viagem de anos para Marte não chegarão como heróis, com mentes afiadas, prontos para construir um novo mundo. Chegarão como pacientes de demência precoce, esquecendo procedimentos críticos, consumidos pela paranoia, pela depressão severa e incapazes de operar os complexos sistemas de suporte à vida que os mantém vivos na superfície vermelha. O universo apaga ativamente a sanidade humana quando tentamos cruzar o abismo sem o nosso escudo magnético planetário. Diante desse cenário catastrófico, o cérebro otimista focado na engenharia dirá: isso é simples de resolver. Nós só precisamos construir naves espaciais com paredes mais grossas e blindagem pesada contra a radiação. Mas é exatamente aqui que a física e as leis do universo zombam de nós, criando um paradoxo sem saída. Lembra-se da equação do foguete de Tsiolkovsky, que destruiu o sonho da Arca de Noé na nossa etapa anterior? O peso é o inimigo absoluto das viagens espaciais.
A melhor blindagem contra a radiação pesada seria construir uma espaçonave com paredes de chumbo com metros de espessura. Mas um foguete feito de chumbo seria tão ridiculamente massivo que todos os combustíveis de todos os países da Terra, combinados, não conseguiriam tirá-lo do chão. Nós precisamos de materiais leves. Então, a engenharia aeroespacial sugere o uso de polímeros avançados, plásticos ou até mesmo tanques de água ao redor da cabine para absorver o impacto. E é aí que a física de partículas vira o tabuleiro contra nós. Quando um raio cósmico galáctico altamente energético atinge um escudo denso na tentativa de ser bloqueado, ele não para simplesmente como uma bala num colete de Kevlar. A energia da colisão é tão assustadora que o núcleo atômico do raio cósmico choca violentamente com o núcleo do átomo que compõe a parede da nave. Esse choque nuclear desencadeia um processo demoníaco chamado fragmentação nuclear, ou spallation. O escudo da nave estilhaça-se a nível atômico. A partícula primária original quebra a si mesma e quebra o material do escudo, disparando uma chuva secundária de dezenas de nêutrons, prótons e raios gama altamente energéticos para dentro da cabine. O que antes era uma única bala invisível transforma-se, por causa do próprio escudo que deveria protegê-lo, num tiro de escopeta subatômica, espalhando radiação estilhaçada por todo o espaço vital dos astronautas. Ironicamente, e de forma trágica, sob certas condições e dependendo da espessura do material, estar atrás de uma blindagem inadequada pode resultar numa dose de radiação infinitamente pior e mais letal do que não ter blindagem nenhuma, porque o escudo atua como um multiplicador de fragmentação. A natureza fechou todas as saídas matemáticas. Você não pode usar escudos leves, porque eles multiplicam a radiação através da fragmentação nuclear, e você não pode usar os escudos pesados e eficientes, porque a gravidade da Terra proíbe que eles saiam do chão. Nós estamos irremediavelmente trancados no nosso planeta pela ditadura inflexível da radiação ionizante e do peso da matéria. E para aplicar o prego final no caixão da ilusão interplanetária, considere o que acontece se, após sofrer meses de bombardeio cognitivo e genético num tubo de metal frágil, os exploradores finalmente chegarem ao seu destino prometido, Marte. O bilionário, vendendo a fantasia da colonização, tenta pintá-lo como um mundo áspero, mas domável, a próxima grande fronteira. Mas Marte não é uma fronteira. Marte é um cemitério geológico morto há bilhões de anos. E a razão pela qual Marte é morto é a mesma razão pela qual nós não podemos viver lá. A magnetosfera ausente. Marte é um planeta menor que a Terra, e por causa disso, o seu núcleo de ferro derretido esfriou e solidificou eixos cósmicos atrás. Quando o núcleo congelou, o campo magnético protetor do planeta desligou-se. Sem esse escudo, o vento solar da nossa estrela agiu como um maçarico implacável durante bilhões de anos, varrendo e destruindo toda a atmosfera original do planeta, evaporando a água e deixando para trás uma pressão atmosférica que é menos de 1% da nossa. Um nada estéril e congelado. Porque não há escudo magnético global e não há atmosfera densa, a superfície de Marte é o próprio inferno radioativo do espaço, mas num cenário rochoso. O bombardeio de raios cósmicos galácticos e tempestades solares atinge o solo marciano continuamente, ininterruptamente, sem piedade. A própria poeira do planeta é tóxica e impregnada de percloratos, sais mortais que destruiriam a tireoide humana. A ideia de que vamos construir cidades majestosas com enormes cúpulas de vidro, onde as pessoas caminharão debaixo de macieiras, desfrutando da vista marciana, é uma piada sombria. Uma cúpula de vidro não bloqueia a fragmentação nuclear dos raios cósmicos galácticos. Para sobreviver de forma semi-permanente em Marte, sem que a sua carne apodreça por falência celular massiva, a humanidade teria que esquecer o céu. Os colonos seriam obrigados a enterrar-se. Teriam que usar máquinas de perfuração pesada para escavar cavernas profundas
tubos de lava ou construir abrigos de concreto cobertos por metros de regolito marciano denso. A colonização de Marte não criaria uma utopia iluminada de liberdade exploratória. Ela criaria uma raça de trogloditas pálidos, claustrofóbicos, depressivos e doentes, trancados em buracos escuros debaixo da Terra, vivendo com terror absoluto do Sol que brilha acima das suas cabeças, cientes de que caminhar na superfície daquele mundo sem um traje de centenas de quilos significa a morte agoniante. A promessa de fugir da Terra para conquistar o espaço resume-se à perspectiva gloriosa de nos enterrarmos vivos em túmulos hipertecnológicos em rocha morta, isolados de tudo o que torna a biologia suportável e bela. O espaço é uma zona de exclusão brutal e a radiação é o cão de guarda silencioso do cosmos que impede que a biologia atravesse as portas do nosso planeta natal. Mas, incrivelmente, a aniquilação invisível do seu DNA pelos raios cósmicos é apenas a primeira camada da tortura que a física preparou para aqueles que tentam romper as fronteiras do nosso berço. Existe uma segunda força fundamental, muito mais visível, imediata e enraizada no nosso corpo, que vai desfazer a própria engenharia da sua carne se você tentar abandonar a Terra. Nós vamos agora sair da sala de irradiação profunda e entender por que a ilusão do foguete também ignora o próprio software mecânico que suporta o seu esqueleto. Prepare a sua mente para a desintegração física grotesca e implacável do ser humano ao mergulharmos em uma realidade perturbadora que acontecerá com os astronautas. Não é evolução, é pura atrofia letal. Se a radiação cósmica é o carrasco invisível que fuzila o seu DNA a partir de fora, desintegrando a espinha dorsal da sua biologia antes mesmo de você chegar a qualquer destino, o universo preparou uma segunda câmara de tortura, muito mais íntima e inevitável, esperando por você no exato segundo em que os motores do foguete se desligarem. A cultura pop, com seus filmes de ficção científica de orçamento bilionário, cometeu um crime estético e educacional ao romantizar a ausência de gravidade. Nós vemos os astronautas a flutuar graciosamente dentro da Estação Espacial Internacional, a dar cambalhotas sorridentes no ar e a beber gotas esféricas de água que pairam no vácuo da cabine. Essa leveza coreografada engana o nosso cérebro, fazendo-nos acreditar que a microgravidade é uma experiência libertadora, um parque de diversões cósmico, onde nos livramos das correntes pesadas da Terra. Mas a medicina aeroespacial, a física biológica e a cruel realidade anatômica contam uma história de terror absoluto. A gravidade da Terra, aquele 1G implacável que puxa os seus pés para o chão agora mesmo, não é apenas uma força física externa com a qual você tem que lidar. A gravidade é o sistema operacional fundamental, o código-fonte inegociável sobre o qual todo o seu genoma foi escrito durante 4 bilhões de anos de evolução ininterrupta. Cada célula nervosa, cada fibra muscular, cada válvula no seu coração e cada milímetro do seu tecido ósseo foi matematicamente projetado pela seleção natural para funcionar sob a compressão constante e esmagadora de uma massa planetária específica. A Terra não é apenas o seu endereço no cosmos. A massa da Terra é a planta arquitetônica do seu próprio corpo. Quando você entra num foguete e viaja para o espaço profundo, você não está apenas mudando de ambiente. Você está arrancando o software biológico do seu hardware evolutivo e esperando, de forma delirante, que a máquina continue a funcionar. E a resposta da máquina é iniciar um processo imediato, sistemático e grotesco de autodestruição. O que acontece com a carne humana fora do poço gravitacional terrestre não é uma adaptação, é uma desintegração acelerada. Para entender o inferno que aguarda os colonizadores interplanetários, nós precisamos dissecar a hidrodinâmica do seu próprio corpo. Neste exato momento, enquanto você me escuta, o seu coração está travando uma guerra titânica contra a gravidade. Ele é uma bomba muscular de alta pressão, projetada evolutivamente para forçar o sangue rico em oxigênio a subir das suas pernas de volta para os seus pulmões e para o seu cérebro, lutando a cada batimento contra a força de atração da Terra. O seu corpo
possui sensores sofisticados e válvulas unidirecionais nas veias das pernas para impedir que os fluidos se acumulem nos seus pés. É um sistema hidráulico em perfeito equilíbrio termodinâmico com o planeta. Mas, no instante em que a nave entra em microgravidade, esse equilíbrio é violentamente destroçado. Sem a âncora invisível da atração terrestre puxando os fluidos para baixo, a bomba do seu coração continua a bater com a mesma fúria paleolítica, empurrando litros e litros de sangue e água para a parte superior do seu corpo. Os astronautas chamam isso de síndrome da cara de lua e pernas de pássaro. O rosto incha de forma grotesca. Os seios da face ficam congestionados como se estivessem num resfriado eterno, e as pernas murcham à medida que os fluidos as abandonam. Mas a estética bizarra é o menor dos problemas. Os sensores de pressão no seu pescoço e no seu peito, os barorreceptores, entram em pânico. Eles detectam esse maremoto de sangue na parte superior do corpo e enviam um alarme falso ao cérebro, gritando que o corpo está sobrecarregado de líquidos e à beira de um afogamento interno. O cérebro, agindo cegamente sob a programação terrestre, ordena que os rins comecem a expulsar água massivamente. Nas primeiras semanas no espaço, o astronauta urina até 20% do volume total do seu plasma sanguíneo. O corpo entra num estado de desidratação crônica e perigosa, alterando a viscosidade do sangue e aumentando catastroficamente o risco de coágulos letais, viajando pelo sistema circulatório num vácuo onde não há salas de cirurgia. Contudo, a hidrodinâmica perturbada da ausência de gravidade reserva a sua tortura mais sádica para a janela da sua alma, os seus olhos e o seu cérebro. Todo o sistema nervoso central humano, incluindo o cérebro e a medula espinhal, está banhado num líquido cefalorraquidiano, que age como um amortecedor. Na Terra, a gravidade ajuda a drenar esse fluido, mantendo a pressão dentro do seu crânio em níveis seguros. No espaço profundo, a ausência de gravidade impede essa drenagem. O líquido acumula-se implacavelmente dentro da caixa craniana trancada. A pressão intracraniana sobe para níveis alarmantes, esmagando o seu cérebro contra a abóbada de osso e procurando desesperadamente por qualquer válvula de escape. A única saída física macia nesse cofre de osso é a parte de trás dos globos oculares. Esse fenômeno, clinicamente conhecido como síndrome CIP, deficiência visual e pressão intracraniana, é o pesadelo médico absoluto da NASA. A pressão implacável do fluido espinhal empurra a parte de trás dos olhos do astronauta, achatando o globo ocular, deformando a retina e esmagando brutalmente o nervo óptico. A visão torna-se embaçada, o campo visual encolhe e os danos estruturais no nervo são, na esmagadora maioria dos casos, clinicamente irreversíveis. Você embarca na nave como um pioneiro com visão perfeita de 20 por 20, pronto para contemplar as estrelas e a glória do universo, e chega a Marte 7 meses depois, parcial ou totalmente cego, tateando pelos corredores da espaçonave, incapaz de ler os monitores de suporte vital ou de pilotar o módulo de pouso. O universo rouba a sua visão, simplesmente porque você ousou abandonar a pressão atmosférica e gravitacional para a qual os seus olhos foram projetados. E enquanto os seus olhos são esmagados por dentro e o seu sangue se torna uma lama perigosa, a verdadeira desintegração estrutural começa a ocorrer no próprio chassi da sua máquina biológica, o seu sistema músculo-esquelético. O corpo humano é um milagre da eficiência termodinâmica. Ele odeia desperdiçar energia. Se um músculo ou um osso não está sendo submetido a estresse mecânico pesado, o cérebro entende que aquele tecido é inútil e começa a desmantelá-lo para economizar calorias. Aqui na Terra, o simples ato de ficar de pé, caminhar até a geladeira ou segurar a própria cabeça exige uma contração muscular constante e imperceptível, lutando contra a gravidade. Os músculos posturais das costas, do abdômen e das pernas são como cabos de aço tensos 24 horas por dia. No vácuo cósmico, essa carga cai para zero. O corpo percebe a inutilidade da carne e ativa o protocolo de atrofia.
Em questão de semanas, as fibras musculares começam a derreter e a encolher. O mais assustador não são os bíceps ou as panturrilhas murchando. O verdadeiro terror é o que acontece com o músculo mais importante de todos, o seu coração. Sem a atração gravitacional para vencer, o esforço exigido para bombear o sangue despenca. O miocárdio, o músculo cardíaco, atrofia-se severamente. Ele perde massa, perde força e encolhe fisicamente de tamanho, transformando-se num motor fraco e letárgico e alterando as suas correntes elétricas até o limiar de arritmias fatais. Os colonizadores interplanetários estariam viajando com corações doentes e encolhidos, incapazes de suportar qualquer esforço físico emergencial que o ambiente alienígena exigisse. Mas a atrofia muscular é apenas o prelúdio para o colapso dos seus ossos. O seu esqueleto não é uma estrutura morta de cálcio como as vigas de um prédio. É um tecido vivo, pulsante e dinâmico, envolvido numa guerra eterna e microscópica de remodelação. Duas frotas de células controlam os seus ossos: os osteoblastos, que agem como pedreiros depositando cálcio e construindo osso novo, e os osteoclastos, que agem como escavadeiras ácidas, destruindo o osso velho e reabsorvendo os minerais. Sob o peso da gravidade terrestre, o estresse mecânico estimula os osteoblastos a trabalharem arduamente, mantendo o osso denso e forte, num empate perfeito com a destruição. Mas no abismo silencioso da microgravidade, os sensores de estresse mecânico nos ossos entram em silêncio de rádio. Os osteoblastos, acreditando que o esqueleto não é mais necessário para sustentar peso, cruzam os braços e param de trabalhar. Os osteoclastos, por outro lado, enlouquecem e entram em sobrecarga. A destruição supera a reconstrução de forma avassaladora. O esqueleto humano na jornada para Marte dissolve-se num ritmo aterrorizante, de 1 a 2% de massa óssea por mês, uma perda 10 vezes mais rápida do que a osteoporose mais agressiva e severa vista numa idosa na Terra. E todo esse cálcio e fósforo que está sendo arrancado dos seus ossos não desaparece num passe de mágica. Ele inunda a sua corrente sanguínea. O seu corpo entra em hipercalcemia tóxica e os rins, já em colapso pela confusão dos fluidos, são forçados a filtrar essa avalanche de cálcio. O resultado estatisticamente garantido são cálculos renais massivos, pedras nos rins formadas a partir do seu próprio esqueleto derretido, causando dores indescritíveis, cólicas incapacitantes e bloqueio renal letal numa nave espacial a dezenas de milhões de quilômetros de um aparelho de litotrípsia. Você passa a viagem de 7 meses, de forma lenta, dolorosa e literal, urinando o seu próprio esqueleto no vaso sanitário da espaçonave. Os astronautas modernos tentam mitigar isso treinando brutalmente em esteiras presas por elásticos elásticos durante 2 horas e meia todos os dias. Mas a amarga verdade empírica é que o exercício apenas desacelera a decadência. Ele nunca a interrompe. A desintegração vence sempre a engenharia. Quando a biologia e a hidrodinâmica trituram o sonho espacial, o último refúgio da arrogância tecnológica é apontar para o destino final e gritar: mas Marte não é o vácuo. Marte tem gravidade. Quando chegarmos lá, a nossa biologia vai se recuperar. E é aqui que a ingenuidade da ilusão interplanetária atinge o seu ápice de pensamento mágico. Marte possui gravidade, sim, mas possui apenas 38% da atração gravitacional da Terra. O planeta vermelho não tem a massa necessária para fornecer o estresse mecânico que o DNA humano exige. Nós não temos absolutamente nenhum dado científico a longo prazo que comprove que 38% de gravidade é um limiar mágico suficiente para parar a osteoporose severa, a atrofia cardíaca ou a cegueira craniana. Na melhor das hipóteses teóricas, a gravidade marciana apenas transformará uma morte biológica rápida e excruciante numa morte biológica lenta, arrastada e miserável. Os ossos dos colonos não se dissolverão em meses, mas derreterão lentamente ao longo de anos.
Os seus corações não encolherão drasticamente em semanas, mas enfraquecerão progressivamente até a insuficiência cardíaca crônica. Mas a consequência mais aterrorizante e irrevogável dessa adaptação patológica a 0,38G é o exílio absoluto e físico. Se um explorador conseguir sobreviver em Marte durante 5 ou 10 anos, a sua fisiologia terá decaído e se remodelado tanto para o ambiente fraco que ele nunca, em toda a eternidade do espaço-tempo, poderá regressar ao planeta Terra. Se você colocar um colono marciano veterano numa nave e trazê-lo de volta para a força gravitacional completa da Terra de 1G, a viagem de volta será o seu túmulo. O seu coração atrofiado e encolhido será violentamente incapaz de bombear o sangue contra a gravidade de um planeta inteiro. Ele desmaiará em isquemia cerebral nos primeiros minutos. A sua estrutura óssea, oca e porosa, como isopor apodrecido, cederá miseravelmente sob o peso do seu próprio corpo, fraturando as pernas e esmagando a coluna vertebral apenas por tentar levantar-se da cadeira da espaçonave. Ao pisar em Marte, a ponte está queimada. A biologia pune a traição com o degredo definitivo. Eles estarão irremediavelmente presos, física e anatomicamente enclausurados num túmulo de poeira vermelha, incapazes de voltar ao paraíso terrestre que abandonaram. E para finalizar a execução sumária dessa fantasia bizarra, precisamos levantar o manto sobre o último tabu da colonização espacial: a reprodução. Uma colônia não é um acampamento de férias de cientistas. Uma colônia, por definição, exige a propagação da espécie. Exige gestação, nascimento e desenvolvimento infantil num ambiente extraterrestre. E a biologia embriológica humana, o delicado balé da divisão celular, da formação óssea fetal e do desenvolvimento neurológico no útero, é tão absurdamente dependente da constante gravitacional de 1G que a ideia de tentar reproduzir-se em Marte é beirar a tortura experimental. O sistema vestibular do feto, as pedras microscópicas no ouvido interno que dizem ao cérebro o que é cima e baixo, evoluiu para se calibrar contra o puxão exato da Terra. Num ambiente de 38% de gravidade, os neurocientistas e biólogos do desenvolvimento preveem o caos absoluto. Ectopias, abortos espontâneos catastróficos, má formação massiva da estrutura óssea e crânios deformados, e a formação de sistemas nervosos profundamente danificados e caóticos que não conseguiriam sequer processar a orientação espacial. As crianças marcianas, se conseguissem sobreviver a uma gestação torturante, seriam anomalias biológicas trágicas e dependentes, com crânios gigantes devido à retenção de fluidos, pernas raquíticas e ossos de vidro, nascidas numa prisão letal e radioativa, pagando com a sua própria carne o preço da arrogância tecnológica dos seus pais. A humanidade num planeta de baixa gravidade não coloniza. Ela deforma-se, sofre e, inevitavelmente, extingue-se em poucas gerações, encerrando a linhagem evolutiva num gargalo de atrofia patológica. Nós fomos expulsos da segurança ilusória do foguete, bombardeados pela radiação, e agora dilacerados e desmanchados pelas leis da hidrodinâmica e do estresse mecânico. O espaço e os planetas de baixa massa não são novos lares, são matadouros anatômicos. Mas, perversamente, a mente do solucionador de problemas teimoso, cego pelas promessas de silício do Vale do Silício, não desiste aqui. Tudo bem, os corpos humanos derretem e a radiação nos frita, dirão eles. Mas e se nós mudarmos o próprio planeta? E se nós pegarmos esse cadáver geológico que é Marte, o aquecermos com espelhos e bombas nucleares, criarmos rios de água líquida e fabricarmos uma nova atmosfera, tornando-o habitável como a Terra de novo? Vamos consertar o mundo. Esta é a grandiosa, messiânica e delirante promessa da terraformação. E é exatamente aqui que a astrofísica e a termodinâmica voltam para nos cobrar o aluguel cósmico, provando que o delírio da engenharia humana encontrou finalmente a muralha de tijolos do impossível. Prepare a sua mente para presenciar a falência energética da nossa espécie. Quando a biologia humana desmorona sob a radiação e a microgravidade,
A mente tecnocrata, embriagada pela ficção científica e pelas promessas bilionárias do Vale do Silício, saca a sua última e mais grandiosa carta da manga. Se o corpo humano é frágil demais para sobreviver ao ambiente implacável de Marte, eles dizem: então nós não vamos mudar o ser humano. Nós vamos brincar de deuses e mudar o próprio planeta. Nós vamos reescrever a geologia, a atmosfera e o clima de um mundo alienígena. Bem-vindo à suprema, colossal e delirante fantasia da terraformação. A ideia é vendida ao público com a simplicidade infantil de um videogame de estratégia e construção civil. Nós jogamos algumas dezenas de bombas termonucleares nos polos de Marte para derreter instantaneamente as calotas de gelo. Liberamos bilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera para criar um efeito estufa artificial relâmpago. Aquecemos o planeta, plantamos florestas geneticamente modificadas, criamos oceanos azuis e, em questão de alguns parcos séculos, andaremos de camiseta pelas planícies marcianas respirando ar puro. É uma visão messiânica, uma narrativa de triunfo absoluto da engenharia humana sobre o cosmos frio e morto. Mas quando nós desligamos os projetores coloridos das apresentações de PowerPoint dos bilionários e submetemos essa utopia às leis frias, brutais e inegociáveis da termodinâmica planetária, o sonho desintegra-se num pesadelo de incompetência matemática e total ignorância física. A terraformação de Marte não é o próximo passo lógico da exploração espacial. É a falácia mais arrogante já concebida por uma espécie que sequer consegue gerenciar o próprio termostato. Para compreender a insanidade energética e a hipocrisia dessa proposta, nós precisamos voltar os nossos olhos para a Terra e encarar o nosso próprio fracasso termodinâmico. A Terra é um milagre de equilíbrio climático vivo, um motor termodinâmico incrivelmente complexo e delicado, impulsionado pela energia do Sol, regulado por oceanos profundos que agem como baterias térmicas gigantescas, correntes de ar globais e um ciclo de carbono biosférico que levou 4 bilhões de anos dolorosos para se estabilizar perfeitamente de forma a abrigar a vida. É um sistema que já está configurado, ajustado e perfeitamente otimizado para a nossa exata biologia. E, no entanto, a nossa civilização inteira, com todo o nosso poderio industrial incomensurável, supercomputadores de última geração, trilhões de dólares em PIB e milhares de cientistas brilhantes, está atualmente a fracassar de forma miserável, patética e letal, na tentativa de impedir que a temperatura média deste planeta, que já é perfeito, suba reles 2 graus Celsius. Nós estamos a causar o colapso dos nossos próprios ecossistemas vitais e não conseguimos reverter o processo por causa da inércia termodinâmica monstruosa, dos custos energéticos astronômicos envolvidos e da nossa incapacidade biológica tribal de cooperar em escala global. E a mesma espécie de primatas industriais divididos que está a sufocar na própria fumaça e a ser derrotada por tempestades e secas no seu planeta natal, um planeta que possui todas as ferramentas para a vida prontas, tem a audácia cósmica, a arrogância cega de olhar para um deserto congelado, seco, irradiado e tóxico a mais de 200 milhões de quilômetros de distância no vácuo escuro e afirmar categoricamente: sim, nós não conseguimos consertar a Terra que já tem ar respirável, água potável, líquida abundante e um escudo magnético intransponível, mas nós definitivamente temos a energia, a coesão social e a competência técnica para reiniciar o clima inteiro de um planeta que está morto geológica e biologicamente há 3 bilhões de anos. É o exato equivalente de um mecânico amador que acabou de incendiar acidentalmente o seu próprio carro na garagem por não saber trocar o óleo, prometendo à sua família que, como plano de fuga, ele vai construir uma nave espacial orbital do zero, usando apenas sucata enferrujada encontrada no fundo de um lago ácido. A matemática da energia necessária para tal feito simplesmente não existe no nosso portfólio de civilização tipo 0,7. Mas vamos dar um passo complacente na direção da loucura e supor que, num futuro distante de contos de fadas, nós inventássemos reatores de fusão nuclear milagrosos,
obtendo energia limpa e infinita para tentar aquecer Marte à força bruta. A física planetária estrutural ainda assim riria dos nossos esforços patéticos, porque Marte não é um planeta adormecido à espera de um beijo de calor nuclear para acordar. Marte é, numa definição estrita da astrofísica, um cadáver geológico apodrecido. E a diferença crítica entre um organismo vivo adormecido e um cadáver não é apenas a temperatura externa da pele, é a ausência irreparável de um motor interno batendo no peito. Como observamos com pavor na análise da radiação, Marte perdeu o seu dínamo interno vitalício. O pequeno núcleo de ferro do planeta vermelho arrefeceu, solidificou, parou de girar nas entranhas do mundo e, como consequência direta, o escudo magnético global desligou-se permanentemente eixos cósmicos atrás. Este é o detalhe fatal, a guilhotina cósmica que os entusiastas da terraformação tentam desesperadamente esconder debaixo do tapete das relações públicas. Se você despejar trilhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera marciana, usando as suas maravilhas nucleares para tentar engrossá-la, criar nuvens e reter calor para sustentar lagos e rios, você estará a travar uma guerra estupidamente assimétrica e perdida contra a própria estrela do nosso sistema. Sem uma magnetosfera planetária espessa e colossal para desviar o choque constante do vento solar, o Sol age como um maçarico iônico e de plasma implacável contra o planeta indefeso. As partículas solares altamente energéticas, viajando a milhões de quilômetros por hora, colidiriam ininterruptamente com as novas moléculas gasosas da sua frágil atmosfera artificial recém-criada. Elas arrancariam os elétrons num processo violento de ionização e varreriam o gás vital impiedosamente para o abismo escuro do espaço sideral. Você estaria a tentar encher uma banheira colossal usando um conta-gotas, enquanto o ralo geológico está completamente escancarado e um furacão de categoria 5 sopra violentamente sobre a superfície da água, espalhando as gotas pelo teto. O vento solar removeria a atmosfera marciana artificial quase tão rápido quanto os nossos reatores utópicos tentassem fabricá-la. A lei implacável da natureza dita que um planeta sem um escudo magnético ativo não tem o direito termodinâmico de possuir um céu quente e denso que o proteja. A terraformação de Marte exige, portanto, que você primeiro ressuscite o núcleo morto de um planeta inteiro. Exige que você alcance o centro do mundo, funda e faça girar bilhões de trilhões de toneladas de rocha e ferro sólido num inferno vulcânico alienígena. Uma tarefa que exige dominar níveis de energia tão colossais que fariam a nossa civilização inteira parecer um aglomerado de formigas a tentar alterar a órbita da Lua usando folhas secas. E para provar que o universo é perverso, mesmo que, num cenário de absurdo mágico de ficção científica, nós construíssemos escudos magnéticos eletromagnéticos artificiais gigantescos, orbitando pontos de Lagrange no espaço sideral para tentar bloquear o vento solar. Ainda assim, nós bateríamos de frente a 300 km por hora na parede cega, muda e intransponível da gravidade. Marte é fisicamente pequeno, muito pequeno. Tem apenas e miseravelmente 38% da força gravitacional da Terra. A força gravitacional de massa, não a sua vontade heróica, é o que dita a capacidade de reter gases soltos. A gravidade é o que impede as moléculas de ar gasoso, que estão constantemente a vibrar, a debater-se e a saltar com energia térmica livre, de escaparem para o vácuo frio e não voltarem nunca mais. Quando você aquece um planeta com efeito estufa artificial para tentar deixá-lo agradável para os humanos, você inevitavelmente aumenta a energia cinética e a excitação molecular daquela atmosfera. As moléculas gasosas começam a vibrar, a debater-se e a mover-se significativamente mais rápido. Se você tentar criar uma atmosfera espessa, pesada, densa, quente e respirável, como a do nosso planeta tropical, numa rocha marciana, a gravidade patética de Marte simplesmente não terá a força muscular e a pegada para segurar firmemente as pernas dessas moléculas excitadas.
Os gases essenciais e mais leves, que são absolutamente fundamentais para a retenção de calor e para a sobrevivência da biologia baseada em carbono, como o nitrogênio e o oxigênio, atingiriam a velocidade de escape planetária e sangrariam continuamente, como um pneu furado, para as trevas do cosmos. Marte é fisicamente pequeno demais e leve demais para segurar e vestir um cobertor quente à sua volta. Ele está condenado desde o seu nascimento planetário e pelas leis irrevogáveis da distribuição de massa a ser um mundo pálido, frio, rarefeito e nu. A termodinâmica, a perda atmosférica e a gravitação newtoniana não aceitam subornos tecnológicos. Elas não leem comunicados de imprensa corporativos e, acima de tudo, elas não se importam nem um pouco com o indomável espírito exploratório humano. Mas a estaca de prata afiada no coração pálido do vampiro da terraformação foi cravada de forma definitiva, empírica e letal em 2018, quando um estudo científico incrivelmente exaustivo, liderado por astrofísicos e pesquisadores da própria NASA e da Universidade do Colorado, analisou meticulosamente o inventário total de materiais voláteis atualmente presentes e escondidos em Marte. A ideia popular que sustenta o mito, alardeada frequentemente aos gritos pelo bilionário Elon Musk e pelos seus seguidores cultistas, é que se nós tivermos a coragem louca de lançar bombas nucleares devastadoras nos polos de Marte, vamos vaporizar subitamente e catastroficamente as vastas calotas polares feitas de gelo seco, CO2 sólido, liberando de uma só vez todo aquele gás carbônico aprisionado lá e iniciando um efeito estufa mágico em reação em cadeia que dominará o planeta por si só. Os cientistas sérios pegaram nos dados massivos de telemetria, radar penetrante e espectrometria recolhidos ao longo de 20 anos por frotas de satélites e rovers como o Curiosity, que mapeiam Marte minuciosamente, e fizeram a contabilidade contábil, fria e brutal de absolutamente cada grama e centímetro cúbico de dióxido de carbono ainda disponível no planeta. O que está preso na superfície do gelo, o que está cravado na poeira, enterrado nas rochas rasas, nos carbonatos e escondido nos aquíferos do subsolo morto. O resultado final do balanço financeiro geológico marciano foi de um pessimismo arrasador e terminal. Se nós usássemos a energia destrutiva de dezenas de milhares de ogivas nucleares do arsenal terrestre, não só para derreter os polos, mas para vaporizar e moer absolutamente toda a superfície disponível de Marte, processando as rochas termicamente e liberando 100% de todo o dióxido de carbono planetário escondido para forçá-lo para dentro da atmosfera rarefeita, a pressão atmosférica resultante mal subiria para reles e patéticos 7% da pressão normal ao nível do mar na Terra. O aumento de temperatura resultante desse esforço hercúleo de destruição nuclear global seria de apenas uma fração miserável e insignificante de graus Celsius. E o oxigênio necessário para respirarmos sem morrer asfixiados no solo? Praticamente e inequivocamente 0,0%. A conta termodinâmica não fecha. Não existe matéria-prima básica suficiente, combustível químico escondido no planeta inteiro, para construir, sustentar ou sequer começar a erguer o pilar da ilusão atmosférica que nos foi vendida por marqueteiros de foguetes. A física rigorosa provou, não como um palpite triste ou uma teoria frouxa, mas como um inventário geológico inexorável, que Marte é fundamentalmente pobre, vazio e totalmente carente do material vital básico necessário para qualquer projeto humano sério de terraformação. Para conseguir criar uma atmosfera que contivesse pressão de ar suficiente para sequer permitir que um astronauta removesse o seu pesado e claustrofóbico traje pressurizado sem que o próprio sangue fervesse dolorosamente dentro das veias e borbulhasse através dos olhos sob pressão zero, nós teríamos que redirecionar milhares e milhares de cometas colossais e asteroides gelados e ricos em água e voláteis, capturá-los das profundezas longínquas da nuvem de Oort e do sistema solar exterior, e,
pilotá-los numa coreografia cósmica impossível para fazê-los colidir com precisão milimétrica e poder explosivo devastador contra a superfície de Marte, bombardeando incessantemente durante milhares de anos. É um projeto de engenharia interplanetária de proporções e demandas de energia tão mitológicas e divinas que exigiria o controle e a exploração termodinâmica total de todo o sistema solar interior por uma civilização extremamente avançada de tipo 2 na escala de Kardashev. Uma civilização divina que, por definição lógica absoluta, não precisaria, em hipótese alguma, estar a fugir atemorizada da sua terra natal, destruída, a bordo de um foguete primitivo de combustão química e aço soldado. A falácia trágica da terraformação é, portanto, a culminação patética, o último gemido arrastado da negação coletiva da nossa espécie. É o delírio psicótico de grandeza de um primata bípede que aprendeu a construir microscópios, smartphones finos e arranha-céus altos e de vidro num planeta fértil que lhe entregou tudo de bandeja e, por causa desse sucesso infantil isolado, acha tolamente que tem o poder místico e o direito inerente de desafiar a entropia destrutiva do cosmos em escala de massa planetária. Marte não será amanhã, nem daqui a 5.000 anos de engenharia fútil, a nossa preciosa Terra 2.0. Ele continuará inabalavelmente a ser exatamente o que a geologia provou que ele é hoje. Um matadouro radioativo, estéril, estático, congelado, terrivelmente asfixiante e pobre em qualquer recurso que preze a vida biológica. A ideia sedutora de que vamos pintar Marte de verde, azul e nuvens brancas como se fôssemos paisagistas intergalácticos é uma fraude intelectual e uma elaborada peça de marketing sujo, arquitetada friamente para vender o escapismo para uma população terrestre que está exausta, esmagada e paralisada com as mudanças climáticas do seu próprio quintal. Não há paraíso de refúgio esperando por nós a 225 milhões de quilômetros de distância no frio escuro. Não haverá caminhadas em florestas marcianas banhadas por sol poente. Não haverá caiaque em lagos de água doce recém-derretida das geleiras vermelhas. Não haverá ar rico para encher expansivamente os pulmões inocentes dos nossos filhos do amanhã. A grandiosa promessa messiânica de salvação a bordo do foguete esbarra com força brutal no cadáver frio, morto e impenetrável do corpo de Marte e desintegra-se em pura e deprimente frustração teórica. E essa constatação esmagadora e terminal empurra a nossa investigação investigativa contra a parede mais escura, insalubre e aterrorizante de toda essa longa jornada sobre a falácia da sobrevivência no espaço. Se nós simplesmente não conseguimos adaptar os nossos frágeis corpos aquosos ao vácuo e à microgravidade sem atrofiar e derretermos como cera, se nós comprovadamente não temos a energia, os gases, a física e a magia para reescrever as duras leis da termodinâmica com vista a aquecer o cadáver geológico apodrecido de Marte e dar-lhe uma atmosfera respirável artificial, então a única e exclusiva opção física de sobrevivência nua e crua para os eventuais colonizadores e bilionários que ousem atravessar o espaço até lá é desistir da grandiosidade e esconder-se acovardados da natureza. Se não podemos viver livremente no planeta como donos dele, nós somos forçados a viver ativamente isolados e enterrados para não sermos devorados. Os poucos e trágicos astronautas seriam obrigados a projetar e construir minúsculas e terrivelmente claustrofóbicas latas de sardinha tecnológicas de chumbo, habitats pressurizados semelhantes a submarinos metálicos imundos ou cavernas escavadas subterrâneas escuras, completamente e hermeticamente seladas. Nesses túmulos hipertecnológicos, eles passarão as suas décadas miseráveis reciclando incansavelmente a própria urina suja através de filtros lentos para conseguir beber um copo de água química e filtrando o próprio suor úmido das paredes para não sufocarem com o CO2 emitido pelos próprios pulmões.
vivendo num estado de quarentena psiquiátrica total, totalmente isolados e escondidos do exterior hostil radioativo por grossas paredes de concreto e medo. E é exata e inequivocamente aqui, na porta blindada de uma pequena câmara de isolamento em Marte, que a física cruel, ciente da sua vitória iminente, entrega solenemente o bastão da tortura e da morte para os piores demônios da humanidade: a biologia, a psiquiatria, a sociologia e a loucura coletiva da mente humana confinada. Nós provamos que o hardware biológico derrete, e nós provamos que a termodinâmica torna a terraformação de Marte uma farsa matemática impossível, destruindo a Arca de Noé pelo seu invólucro e pelo seu destino. Mas o que acontece quando a física encerra o seu espetáculo e a loucura tribal humana toma o controle dentro da garrafa? O abismo está prestes a olhar de volta, através dos olhos paranoicos dos astronautas, e exigir o seu pedágio sangrento. Nós trancamos a porta pesada de aço da eclusa de ar. Do lado de fora, a física esgotou o seu arsenal de tortura. O vácuo frio, a radiação cósmica implacável, a poeira tóxica de perclorato e a gravidade raquítica de Marte foram bloqueados por paredes de chumbo, polímeros reforçados e concreto escavado na rocha morta. Os sobreviventes, os corajosos pioneiros da nossa espécie, encontram-se finalmente salvos no interior de um habitat hipertecnológico. Eles construíram o que a engenharia considerou um milagre, um ecossistema artificial em miniatura, uma bolha de suporte à vida flutuando num oceano de letalidade absoluta. A termodinâmica e a biologia anatômica foram temporariamente silenciadas por um gasto obsceno de energia e maquinaria. Mas no exato milissegundo em que os motores param, as luzes de LED se acendem e o som abafado dos ventiladores de reciclagem de ar se torna a única trilha sonora da existência, a biologia exige o seu preço de outra forma. A astrofísica entrega a batuta para o predador mais sombrio, implacável e caótico de todos. O inimigo não está mais do lado de fora tentando entrar. O inimigo está trancado lá dentro com eles. Bem-vindo ao paradoxo do isolamento, o inferno psicológico da mente humana confinada, onde a civilização desmorona não por uma falha no oxigênio, mas por uma falha letal na estrutura da nossa própria sanidade. Para entender a panela de pressão psiquiátrica em que esses colonos estarão mergulhados, precisamos primeiro despir o ambiente de qualquer romance cinematográfico. O habitat marciano não será um resort espaçoso com janelas de vidro panorâmicas. Janelas são pontos de fragilidade estrutural e vazamento de radiação. O habitat será um bunker claustrofóbico, provavelmente enterrado sob metros de solo para bloquear os raios cósmicos. Os astronautas viverão num ambiente de privação sensorial profunda e crônica. O cérebro humano, forjado nas savanas africanas e nas florestas vibrantes da Terra, é viciado em variação orgânica. Nós precisamos da sensação do vento mudando de direção na pele, da textura irregular da grama, da mudança imprevisível das nuvens no céu, da variação de temperatura entre o dia e a noite e do cheiro da terra molhada. Nós precisamos do caos natural da biosfera para manter as nossas redes neurais estimuladas e equilibradas. No bunker marciano, a variação é zero. O ar terá eternamente a mesma temperatura estéril de 21 graus Celsius. A luz será artificial, ditada por ciclos de relógios atômicos. O cheiro será uma mistura permanente e enjoativa de plástico aquecido, ozônio das máquinas purificadoras, produtos de limpeza químicos e o suor reciclado e o hálito de dezenas de outras pessoas, presas na mesma lata de sardinha. O único som será o zumbido mecânico de baixa frequência dos sistemas de suporte vital. Um lembrete contínuo e aterrorizante de que a morte está a milímetros de distância, aguardando apenas a falha de uma bomba d'água ou de um filtro de carbono. O cérebro primitivo, privado do seu alimento sensorial natural, começa a atrofiar-se e a voltar-se contra si mesmo. A neuroplasticidade entra em colapso. É o equivalente cósmico de colocar a mente humana numa solitária de segurança máxima,
uma tortura psicológica que, na Terra, é considerada uma violação dos direitos humanos, porque induz rápida e clinicamente a psicose, as alucinações e a despersonalização severa. Mas a privação sensorial é apenas o cenário do palco. Os verdadeiros atores dessa tragédia são os demônios da evolução social. Nós mapeamos a arquitetura do cérebro humano e o seu descompasso evolutivo. Nós herdamos emoções do Paleolítico. Nós somos criaturas tribais, projetadas para operar em pequenos grupos nômades, limitados pelo número de Dunbar a cerca de 150 indivíduos. Numa tribo terrestre tradicional de caçadores-coletores, o tecido social é mantido por uma válvula de escape geográfica insubstituível. Se dois membros da tribo desenvolvem um ódio mútuo e letal, se há uma disputa de poder, ciúme ou uma discordância ideológica irreconciliável, a natureza oferece uma solução simples: a separação. Uma das partes simplesmente junta os seus pertences, vira as costas e caminha pela floresta para se juntar a outra tribo ou iniciar a sua própria. O espaço geográfico é o grande amortecedor dos conflitos humanos. Em Marte, dentro de um cilindro pressurizado, a válvula de escape não existe. Se você odeia a pessoa que dorme no beliche acima do seu, você não pode ir dar uma caminhada para esfriar a cabeça. Abrir a porta da frente significa explosão pulmonar e morte por asfixia no vácuo congelante. Você é forçado a olhar, conviver, cheirar e trabalhar com os seus inimigos todos os dias, todas as horas, num ambiente onde o nível de cortisol basal e o estresse da sobrevivência já estão no limite biológico da espécie. O atrito interpessoal não tem para onde dissipar a sua energia térmica. E num sistema fechado, onde a fricção não pode escapar, a temperatura social sobe até o ponto de ignição. Neste caldeirão de neuroses, o isolamento absoluto em relação à Terra funciona como o catalisador da insanidade. A ilusão de que a base marciana será apenas uma extensão do nosso planeta, conectada por telas brilhantes e conversas por vídeo com familiares, colide com a ditadura da velocidade da luz. A luz e as ondas de rádio demoram, em média, de 4 a 20 minutos para viajar da Terra a Marte, dependendo do alinhamento orbital. Uma simples pergunta enviada ao centro de controle na Terra leva 20 minutos para chegar, e a resposta leva mais 20 minutos para voltar. É um atraso de comunicação de 40 minutos. A conversa em tempo real, o conforto psicológico da interação humana natural, da empatia imediata, é fisicamente impossível. Os colonos serão fantasmas assombrados pelos atrasos de mensagens dos vivos. Psicanalistas e especialistas em confinamento alertam que essa desconexão umbilical com o planeta mãe criará o que chamam de fenômeno da Terra desbotada. Lentamente, a Terra deixará de ser o lar e transformar-se-á numa abstração distante, um pixel azul inútil no céu noturno que não compreende as dores e os horrores diários de Marte. A autoridade de comando da Terra, os políticos e os diretores da missão aeroespacial perderão completamente a sua relevância e o seu poder moral sobre a tripulação. Sentindo-se abandonados, incompreendidos e isolados num mundo hostil, os colonos desenvolverão uma mentalidade de cerco. O instinto tribal entrará em hiperatividade paranoica. Eles não serão mais representantes de nações a trabalhar por um ideal unificado da humanidade. Eles serão sobreviventes acuados numa ilha de metal, onde qualquer ordem vinda da Terra será interpretada como uma intrusão, uma ameaça ou uma demonstração de arrogância de quem não sabe o que é viver à beira da morte cósmica. E quando o cordão umbilical se rompe e a autoridade desmorona, o microcosmo da colônia inicia a sua inevitável autofagia. Num ambiente onde absolutamente tudo é artificialmente racionado, oxigênio, mililitros de água, calorias, watts de energia elétrica e tempo de descanso, a menor ineficiência de um indivíduo torna-se uma ameaça mortal para a sobrevivência do grupo inteiro. A empatia derrete-se sob o peso da calculadora termodinâmica. Se um dos colonos desenvolve uma depressão clínica incapacitante induzida pela radiação e não consegue cumprir os seus deveres de manutenção
nos painéis solares. Se outro quebra uma perna por causa da descalcificação óssea e precisa consumir rações extras para tentar curar-se. Ou se um terceiro comete um erro de engenharia que desperdiça 5% da reserva de oxigênio líquido. O cérebro tribal paleolítico dos restantes não sentirá compaixão. Sentirá o terror da extinção. Aquele membro inútil ou doente deixa de ser um colega de trabalho e passa a ser percebido neurologicamente como um predador passivo, um dreno insustentável de recursos finitos que está a colocar a vida de toda a tribo em risco mortal. A desconfiança enraiza-se. Facções são formadas nas sombras dos corredores estreitos da base. A paranoia de que alguém está roubando suprimentos, de que alguém está a sabotar os filtros de ar, ou de que um grupo planeja um motim para tomar o controle do núcleo de energia, divide a tripulação. E a história da humanidade em expedições de isolamento extremo na Terra, como os motins nos navios presos no gelo antártico, prova que o nosso verniz de civilidade intelectual não sobrevive ao estresse do confinamento absoluto. A fragilidade desse castelo de cartas social é o verdadeiro limite matemático da colonização. Numa cidade terrestre, a civilização sobrevive porque o sistema é vasto o suficiente para absorver os choques da loucura individual. Se um indivíduo entra em surto psicótico violento no meio de uma grande metrópole, as autoridades intervêm. A estrutura contém o dano local e a cidade de milhões continua a funcionar perfeitamente. Mas numa colônia marciana apertada e selada a vácuo, não há redundância social ou policial. Todo o sistema de suporte à vida é dolorosamente interdependente e fisicamente exposto. A assimetria da destruição atinge o seu ápice ditatorial. Você não precisa de uma guerra civil completa, de generais ou de exércitos para exterminar a primeira colônia interplanetária da humanidade. Você precisa de apenas uma única mente quebrada. Um único astronauta deprimido, sofrendo de delírios psicóticos induzidos por meses de privação sensorial, pela neurodegeneração da radiação galáctica e pelo terror asfixiante da clausura. Uma única pessoa que, num momento de desespero abismal, decida que o inferno marciano é insuportável demais e que o silêncio do fim é a única misericórdia possível. Num habitat pressurizado, as armas não são facas ou revólveres. As armas de destruição em massa são os próprios sistemas que os mantêm vivos. Uma chave inglesa aplicada à escotilha principal da câmara de ar. A digitação de códigos de aborto nos computadores de regulação da mistura de oxigênio e nitrogênio. A quebra intencional das vedações do reator de reciclagem de água. Num piscar de olhos, a loucura de um destrói o refúgio de todos. A descompressão explosiva, a toxidez do ar ou a asfixia lenta e gélida encarregam-se de varrer o esforço de trilhões de dólares e séculos de sonhos tecnológicos para a lata do lixo da astrofísica. O paradoxo do isolamento revela a falha mais letal no plano de fuga interplanetária. Focaram todo o seu gênio, os seus cálculos e a sua engenharia em como construir foguetes melhores, novas ligas de alumínio e motores de propulsão. Tentaram resolver a física do transporte, mas ignoraram olimpicamente a equação mais instável de todo o universo, a mente do macaco ansioso que eles colocaram no assento do piloto. O cérebro humano é um ecossistema delicado que exige o som da chuva, o vento no rosto e a possibilidade infinita de caminhar até ao horizonte sem morrer. Colocar esse cérebro numa panela de pressão psiquiátrica em outro planeta, retirar a sua natureza e esperar que ele haja como um computador racional é a ignorância absoluta da nossa própria biologia evolutiva. Nós não fomos construídos para sermos ratos de laboratório trancados em tubos de metal por toda a eternidade. Nós somos animais criados pela imensidão azul deste mundo. E quando o isolamento rasgar a mente dos pioneiros e as comunicações com a colônia de Marte mergulharem num silêncio mortal após o último motim asfixiado, a Terra ouvirá apenas o eco do seu próprio fracasso. A loucura na garrafa matará a civilização muito antes do primeiro tijolo ser colocado numa catedral marciana. Mas se a porta se fecha e o isolamento enlouquece a tripulação,
Esse cemitério em miniatura aponta o dedo trêmulo para uma consequência astronômica muito maior e infinitamente mais sombria do que a falha de uma mera missão espacial. A nossa impossibilidade de sair da nossa prisão gravitacional, o fato de que a biologia e a mente nos condenam à nossa esfera natal, não é um problema isolado da humanidade. É a resposta sangrenta e fria para a maior pergunta de toda a existência cósmica. Nós vamos, agora, amarrar a morte dos nossos astronautas ao silêncio ensurdecedor de todo o universo visível. A nossa desilusão particular revela a quarentena universal. A cortina está prestes a cair na conclusão definitiva desta jornada para lugar nenhum. Nós passamos as últimas horas triturando, peça por peça, a ilusão mais sedutora, arrogante e perigosa da nossa geração. Nós assistimos à matemática implacável da equação do foguete transformar as nossas maiores naves espaciais em charretes ineficientes, incapazes de realizar uma evacuação em massa. Nós mergulhamos no banho letal da radiação cósmica e das tempestades solares, percebendo que o espaço não é um oceano vazio, mas um forno projetado para estilhaçar o nosso DNA. Nós dissecamos a agonia anatômica da microgravidade e da baixa gravidade, onde o coração atrofia, os ossos derretem e a visão é esmagada pela pressão dos nossos próprios fluidos. Nós esmagamos a fantasia da terraformação contra o muro de concreto da termodinâmica, provando que não temos a energia, os gases ou a magia para ressuscitar o cadáver geológico de Marte. E, finalmente, nós trancamos a mente humana numa lata de metal e assistimos à biologia evolutiva, ao instinto tribal e à privação sensorial rasgarem a sanidade dos pioneiros, transformando qualquer colônia espacial num necrotério psicológico. A fuga é uma mentira. A ideia de que as estrelas são o nosso destino manifesto, o nosso próximo continente a ser desbravado, colapsou sob o peso das leis irrevogáveis da física. Mas quando você olha para as cinzas desse sonho destruído, quando você aceita com um frio na espinha que nós estamos fisicamente, biologicamente e psicologicamente aprisionados no poço gravitacional do nosso planeta natal, uma porta aterrorizante se abre na nossa compreensão do cosmos. A nossa falha em sair da Terra não é apenas uma tragédia local, um limite da engenharia humana. A nossa incapacidade de fugir é a resposta final, brutal e silenciosa para o maior mistério de toda a astronomia. Nós acabamos de desvendar a quarentena de Fermi. Voltemos ao paradoxo monumental que assombra a ciência desde o século XX. O físico italiano Enrico Fermi olhou para a vastidão do universo, calculou os bilhões de anos de existência da nossa galáxia, estimou os trilhões de planetas potencialmente habitáveis e fez a pergunta que ecoa até hoje no vazio: onde está todo mundo? Se a vida é apenas química aplicada e a química é universal, o cosmos deveria estar fervilhando de civilizações incrivelmente avançadas. Nós deveríamos estar vendo mega-estruturas a bloquear a luz das estrelas, deveríamos captar frotas de naves a cruzar os braços da Via Láctea, deveríamos estar a receber sinais de rádio ou sondas automatizadas a visitar o nosso sistema solar. O universo teve tempo mais do que suficiente para ser colonizado e preenchido. Mas quando nós apontamos os nossos maiores radiotelescópios para o céu noturno, nós não ouvimos o zumbido do tráfego galáctico. Nós ouvimos apenas o silêncio fúnebre da radiação cósmica de fundo. Um vazio absoluto, frio e indiferente. Durante décadas, nós formulamos hipóteses aterrorizantes para explicar esse silêncio, conhecidas coletivamente como o Grande Filtro. Nós sugerimos que talvez as civilizações sempre se autodestruam com armas nucleares logo após descobri-las, ou que inteligências artificiais hostis as exterminem antes que consigam construir naves interestelares. Nós achávamos que a morte violenta, a aniquilação tribal e a guerra eram as grandes peneiras do universo. Mas a nossa jornada através da ilusão da viagem espacial revela um grande filtro muito mais profundo, sistêmico e termodinâmico. As outras civilizações alienígenas não colonizaram a galáxia porque elas simplesmente não podem.
A biologia não é uma mercadoria que pode ser empacotada num container de metal e despachada através do abismo interestelar. A vida biológica, em qualquer parte do universo, não é um passageiro acidental no seu planeta. Ela é uma propriedade emergente, uma extensão geológica e química direta das condições exatas do seu mundo hospedeiro. Tentar arrancar uma criatura biológica complexa do seu planeta natal, privando-a do seu escudo magnético, da sua pressão atmosférica específica, do estresse mecânico exato da sua gravidade e da teia infinita de micro-organismos que a sustenta, é o exato equivalente cósmico de tentar arrancar um furacão do oceano e colocá-lo dentro de uma caixa de vidro numa sala de estar. No instante em que você separa o furacão das correntes de convecção e das águas quentes do mar que o alimentam, ele deixa de existir. Ele desfaz-se. O corpo humano e qualquer corpo biológico alienígena complexo desfaz-se no vácuo pelo mesmo motivo. Nós somos a Terra. Nós não somos entidades que vivem sobre a Terra. Nós somos a própria Terra que se organizou durante 4 bilhões de anos para conseguir andar e pensar. O universo construiu paredes de radiação, abismos de espaço vazio, limites de velocidade na forma da constante da luz e fornalhas gravitacionais precisamente para garantir que a biologia seja uma experiência rigorosamente local. A natureza impôs uma quarentena cósmica inquebrável. Os alienígenas não nos visitaram porque os corpos deles, assim como os nossos, derreteriam, enlouqueceriam e sofreriam mutações grotescas muito antes de conseguirem cruzar o deserto infernal que separa as estrelas. O silêncio do universo não é o silêncio de túmulos radioativos de civilizações que se explodiram. É o silêncio do isolamento absoluto. A galáxia pode muito bem estar cheia de bilhões de planetas onde a vida floresceu, onde civilizações inteligentes ergueram as suas próprias cidades, escreveram as suas próprias filosofias e mapearam as estrelas. Mas todas elas, sem exceção, atingiram o mesmo teto de vidro invisível que nós estamos atingindo agora. Todas elas chegaram ao ápice tecnológico, construíram os seus foguetes brilhantes, olharam para os planetas vizinhos nos seus sistemas solares e perceberam, com o mesmo horror frio que nós estamos começando a processar, que estão trancadas do lado de dentro. Eles descobriram que a termodinâmica proíbe a terraformação, que a radiação proíbe a viagem longa e que o cérebro deles exige a sanidade do seu próprio céu. O cosmos é um arquipélago de ilhas vibrantes, separadas por um oceano de ácido, onde nenhum barco biológico pode navegar. Nós estamos todos, nós e os nossos irmãos cósmicos desconhecidos, em quarentena perpétua, gritando as nossas transmissões de rádio no escuro, incapazes de nos tocarmos, proibidos de sairmos dos nossos berços gravitacionais. Quando você finalmente assimila o choque existencial de que a humanidade nasceu aqui, evoluirá aqui e, inevitavelmente, morrerá aqui, um véu de arrogância é rasgado da nossa cultura. A narrativa tóxica vendida pelos bilionários do Vale do Silício de que a Terra é apenas o nosso berço e é hora de voar é exposta pelo que realmente é: um mecanismo de fuga psicológica covarde. O mito da colonização espacial atua como uma droga anestésica que absolve a nossa civilização da responsabilidade esmagadora de cuidar do nosso único suporte vital. Se você acredita que existe um plano B em Marte, você justifica o desmatamento da Amazônia, a acidificação dos oceanos, a queima de combustíveis fósseis e o envenenamento dos nossos solos. Afinal, se a casa pegar fogo, nós simplesmente entraremos na nave de fuga, certo? Errado. A nossa viagem destruiu a nave de fuga. Nós a explodimos no laboratório da biologia e da termodinâmica. Não existe bote salva-vidas. Não existe paraíso extraplanetário esperando para ser pintado de verde. Se nós destruirmos o equilíbrio termodinâmico e o clima deste planeta azul, nós não vamos recomeçar noutra rocha no sistema solar. Nós vamos entrar em extinção aqui mesmo, sufocados na nossa própria lixeira, vítimas do nosso próprio descompasso evolutivo e da nossa ganância de curto prazo. A quarentena de Fermi não é uma sentença de morte,
mas um ultimato brutal de amadurecimento cósmico. Nós fomos como adolescentes imprudentes, destruindo a própria casa sob a ilusão arrogante de que poderíamos simplesmente mudar-nos para uma mansão nova amanhã. A física fechou a porta da rua e trancou-a pelo lado de fora. Nós estamos presos aqui com nós mesmos, com as nossas emoções do Paleolítico, com as nossas armas nucleares, com as nossas inteligências artificiais nascentes e com o nosso clima a entrar em colapso. Nós somos obrigados agora, pela força da impossibilidade de fuga, a olhar para o espelho. A Terra não é o nosso berço. A Terra é o nosso exoesqueleto. A atmosfera não é apenas ar. É a bolha amniótica, sem a qual o nosso DNA entra em combustão. O campo magnético do planeta não é um fenômeno interessante. É o nosso colete à prova de balas contínuo contra as armas de fogo do Sol. Entender que não podemos sair significa que nós temos de transformar este planeta no paraíso que procurávamos tolamente lá fora. Toda a genialidade de engenharia, os bilhões de dólares, as mentes brilhantes e o esforço monumental que estão sendo desperdiçados no desenvolvimento de cápsulas suicidas para enviar meia dúzia de miseráveis para morrerem de radiação em Marte, precisam ser imediatamente redirecionados para o único projeto termodinâmico que realmente importa: a estabilização e a cura do nosso próprio habitat planetário. Se o universo nos impôs a quarentena, ele também nos deu a mais bela, rica e indulgente das prisões. Nós habitamos uma anomalia estatística, uma joia azul incrustada na escuridão, onde a água corre líquida e livre, onde o ar protege e alimenta, e onde a complexidade da vida teceu uma rede de suporte indestrutível ao longo de eras. O silêncio das estrelas não deve nos encher de pavor, mas sim de uma gratidão esmagadora e feroz pela exclusividade do que possuímos. Se outras civilizações estão igualmente presas nos seus próprios mundos, o nosso desafio e o nosso dever supremo não é fugir para o vácuo gelado e tentar espalhar a nossa biologia incompatível pela galáxia. O nosso dever é sobreviver à nossa própria adolescência tecnológica. É transcender o instinto tribal, domar a máquina industrial que ameaça nos devorar e provar ao cosmos silencioso que, mesmo trancados na nossa ilha gravitacional, nós fomos capazes de iluminar a escuridão com a luz da sabedoria, da sustentabilidade e da autopreservação. Ao fechar este capítulo assustador, não olhe para o céu noturno com o desespero de um prisioneiro encarando as grades da sua cela. Olhe para o chão sob os seus pés, com a reverência de quem acaba de descobrir que o santo grau que a humanidade sempre procurou pelo espaço sideral esteve aqui o tempo todo. Nós já estamos no paraíso. E se nós queimarmos este paraíso por causa de delírios marcianos e fuga covarde, nós não mereceremos que as estrelas se lembrem do nosso nome. Nós seremos apenas mais um sussurro no grande silêncio, uma espécie que morreu asfixiada porque passou a vida olhando pela janela, recusando-se a apagar o incêndio na própria sala de estar. O universo colocou-nos em quarentena não para nos punir, mas porque apenas as espécies que aprendem a cuidar do próprio berço têm o direito de sobreviver ao peso do infinito. A decisão agora é nossa. Não há para onde fugir. E essa é a descoberta mais libertadora e aterrorizante da história humana. Se essa desconstrução implacável da nossa maior ilusão alterou a sua forma de ver o planeta em que você pisa, junte-se a nós nesta jornada pelo conhecimento brutal e sem filtros. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Espalhe esta mensagem para acordar aqueles que ainda olham para foguetes como se fossem salvação, quando a nossa única salvação é proteger o chão manchado de verde e azul que nos sustenta. Muito obrigado pela sua coragem de encarar o abismo conosco.